Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora, e hoje, atendendo a pedidos, nós vamos conversar sobre transtorno de personalidade borderline. Borderline é uma palavra inglesa que significa border é na fronteira, na borda. Line significa linha. Borderline seria linha de fronteira, linha limítrofe. Por quê? Antigamente, na psicanálise, existiam pacientes que não podiam ser classificados como psicóticos e nem como neuróticos. Então, eles ficavam ali, naquela linha do meio. Não eram classificados na psicose e nem na neurose. Então, eles eram classificados como transtorno de personalidade borderline. E quais são as características dos borderlines? Primeiro que esse transtorno é um transtorno de personalidade. Então, ele é uma forma da pessoa se expressar no mundo. Ele é um jeito de ser, ele é um modo da pessoa. E esse modo de ser, ele traz muitos problemas, né? Muitos problemas, inclusive, para a sociedade e para a própria pessoa que tem esse transtorno. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem um humor muito instável. Então, ela vai dar raiva para o amor, dar raiva para a excitação muito rapidamente, instantaneamente, e às vezes no mesmo dia. Então, ela tem um humor muito instável. Ela é tudo ou nada. Ela ama demais, ela odeia demais. E ela pode amar uma pessoa muito, mas se acontecer alguma coisa, ela já não ama mais. Ela é muito intensa. Então, são pessoas assim, instáveis, né? E eles têm também características de muita tristeza, depressão, misturada com euforia, com alegria, tudo isso instantaneamente, rapidamente. E essa tristeza é por causa da baixa autoestima que eles têm. Essa baixa autoestima também promove com que eles se machuquem, com que eles se mutilem, se saboteiem. Muitas vezes eles têm um medo muito grande de abandono, né? Então eles abandonam inconscientemente, com aquela certeza de que serão abandonados, eles abandonam antes. E também essa baixa autoestima promove uma sabotagem no sentido da pessoa procurar coisas como substâncias químicas, compulsões por álcool, compulsões por alimentos, compulsões por sexo, por jogos, por compras. Todos esses tipos de autossabotagens, né? E com muita intensidade. Pessoas borderline, eles têm também ataques de fúria, agressividade muito fortes e depois eles se arrependem. Essa fúria, essas compulsões, todas essas autossabotagens, depois com o arrependimento, culpa e vergonha, elas vêm no sentido da pessoa inconscientemente tentar esquecer aquele conflito inconsciente que ela tem dentro de si. Então, os borderlines, eles são 99% emoção e talvez 1% razão. Diferente do psicopata, né, que é ao contrário. O psicopata é 99% razão e 1% emoção. Os borders não, eles são tudo ou nada, eles vão impulsivamente, eles não pensam, eles agem, depois se arrependem, mas depois já o estrago já foi feito, né?
São tipo, um exemplo são aquelas mulheres que quebram o carro dos maridos, dos namorados, porque descobriram uma traição, vão lá, destroem o carro, quebra tudo. Depois elas se sentem culpadas, choram, não acreditam que fizeram aquilo, se arrependem, né? Pedem desculpas. Então são emoções assim muito intensas. E é muito diferente, por exemplo, das pessoas que têm um transtorno bipolar, porque quem tem um transtorno bipolar também sente ódio, raiva, excitação, agressividade numa mistura, né? Intenso também, só que não é tão instantâneo, demora mais, né? E já o borderline, esses sintomas, eles já começam na adolescência. E eles vão crescendo, vão se tornando mais intensos durante a idade adulta, né? Por isso que é importante que haja um diagnóstico precoce, para que essas características não evoluam ao ponto de fazer um estrago na vida da pessoa que tem esse transtorno, né? E outro sintoma que o borderline apresenta é um medo muito grande de ser abandonado. É um medo de ficar sozinho, justamente porque a pessoa tem uma baixa autoestima. Então, essa baixa autoestima, ela dificulta que o borderline consiga ter assim um vínculo, manter um vínculo. Ele até faz vínculos, né? Mas ele não consegue manter vínculos profissionais, vínculos afetivos, vínculos sociais. Por quê? Porque ele se sente tão não merecedor, ele sente aquele medo que ele não é merecedor, que ele vai ser abandonado. Inconscientemente ele promove, ele abandona o relacionamento amoroso, achando que ele vai ser abandonado. Então ele abandona antes, porque inconscientemente ele não se considera merecedor. E todas essas características, elas vão contribuir para que o borderline sinta cada vez mais um vazio, aquele vazio existencial, aquela insegurança que nunca é preenchido. É uma pessoa que se sente sempre inferior. É uma pessoa que se sente como que não sabe quem ele é. Ele não se define, ele não consegue enxergar as suas qualidades, ele não sabe quem ele é realmente. Então, é muito fácil, quando ele se apaixona, ele idealizar aquela pessoa amada como perfeita. E aí ele mistura a sua personalidade com a personalidade da pessoa que ele idealizou como perfeita, e aí ele absorve tudo que aquela pessoa gosta, inclusive a religião daquela pessoa, os hobbies, a profissão, os esportes que aquela pessoa gosta. Então ele vai se misturando e ele não tem identidade, porque a identidade dele está misturada com uma identidade de uma pessoa que ele idealizou. Por isso que no cinema, as pessoas que têm um transtorno borderline são ótimos atores, fazem muito sucesso. Por quê? Como eles não se definem, não sabem ao certo quem eles são, é muito fácil para eles incorporarem um personagem com muita emoção. E é uma emoção assim real, né? Porque eles incorporam aquele papel como verdadeiro e eles sentem como verdadeiro. Inclusive, eles incorporam de tal maneira que muitos têm dificuldade de sair daquele personagem, justamente porque eles não sabem quem eles são. Existem traços borderline que são diferentes do transtorno de personalidade borderline. As pessoas podem apresentar traços borderline, principalmente quando se apaixonam, onde a pessoa usa mais a emoção do que a razão, né?
Mas esses traços, eles não são prejudiciais quanto o transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno, ele tem fatores genéticos e também ele é causado por traumas de abandono na infância. E, por exemplo, a Angelina Jolie, ela foi diagnosticada como transtorno de personalidade borderline. E ela teve, assim, uma infância muito triste, né? A mãe dela, que provavelmente tinha um transtorno de personalidade narcisista, colocou a Angelina Jolie num apartamento sem mobília, sem brinquedos, com babás e abandonou a Angelina ali quando ela era bebê, porque a Angelina tinha traços genéticos que lembravam o pai. E esse pai havia abandonado a mãe da Angelina Jolie. Então ela não queria olhar na cara da filha, colocou a filha abandonada num apartamento. Depois, na adolescência, essa mãe tratou a Angelina Jolie com muita permissividade, né? Talvez ela tivesse culpa ou talvez ela não se importasse com a filha, mas, enfim, esse abandono, essa permissividade, essa falta de vínculo, né, acarretou esse transtorno de personalidade borderline na Angelina Jolie. E na biografia dela, nós sabemos que ela escrevia com sangue nas suas roupas o nome dos seus namorados, dos seus maridos, né? E cortar o próprio corpo e sentir dor era uma rotina na vida da Angelina Jolie. E nós sabemos que ela chegou a contratar um homem para tirar a vida dela, um assassino profissional. E a sorte foi que esse homem, ele aceitou com a condição dela ficar um mês pensando sobre o assunto. E felizmente, depois de um mês, ela mudou de ideia, né? E aí foi quando ela adotou o primeiro filho, aí ela se envolveu em atividades humanitárias, né? E aí ela foi melhorando, né? Ela se tornou uma ativista e hoje em dia ela luta pelos direitos humanos daquelas pessoas que sofreram abandono. Então ela é um exemplo daquela pessoa que superou. Ela usou aquilo que a vida fez com ela e teve aquilo como uma aprendizagem para ajudar as pessoas que também sofrem com aquele abandono que ela sofreu, né? Outro exemplo, que já não é tão benéfico, é a Marilyn Monroe. Ela também foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, só que ela não superou. Apesar dela ter feito anos de psicoterapia, né? Ela não conseguiu superar. E ela também teve uma infância muito sofrida, muito traumática. Sabemos que a avó dela, por parte de mãe, tentou sufocá-la, ainda no berço, com um travesseiro. E ela também nunca conheceu seu pai genético e passou por vários lares adotivos e também sofreu diversos abusos sexuais na infância. Então, mesmo a fama e o sucesso que ela conseguiu no cinema, né, não conseguiram preencher aquele vazio emocional que ela sentia e ela tirou a própria vida. Então, esse transtorno de personalidade borderline, ele tem diversos graus. Então, ele pode ser superado e pode ser mais difícil de superar. Depende do grau. E também ele tem tipos diferentes. Então, ele tem aquele tipo que é o explosivo, onde a pessoa tem aqueles ataques de fúria para fora, ela quebra tudo, ela ataca, ela depois se arrepende, né? Ela age por impulso. E tem aquele outro tipo, que é o implosivo. O implosivo é quando a pessoa não explode
externamente, mas ela se autodestrói. Então, é aquela pessoa que se mutila, que tem compulsões por substâncias químicas, tem compulsões por alimentos, por álcool, ela se machuca, ela se corta, porque aquela dor física é como se fosse uma forma inconsciente de sentir uma dor externa para esquecer a dor da alma. Então, ela se machuca externamente para que ela sinta uma dor maior e ela possa esquecer aquela dor da alma, aquela dor inconsciente, né? Se fere por fora para esquecer o conflito interno. E essa autodestruição, ela pode evoluir, né? Porque ela tem graus. Então, ela pode evoluir até um grau onde a pessoa tira a própria vida. Então, existe o grau leve, o grau moderado e o grau grave. No grau leve, a pessoa, ela sente que ela tem aquele problema e ela vai e procura uma ajuda. No moderado e no grave, ela já vai perdendo essa noção e ela vai colocando a culpa nos outros. Então, ela não admite que ela tem problemas, então ela nunca vai procurar ajuda. E é muito diferente o transtorno de personalidade borderline do transtorno bipolar. Porque o transtorno bipolar, ele já é uma coisa assim, ele também tem, né, o impulso, também tem a mudança, mas não é tão instantâneo. E o bipolar, ele se refere mais ao maníaco depressivo, que é aquela fase mania e fase depressão. Então, na fase de mania, é uma fase de euforia, onde a pessoa tem aquela autoestima alta, tem aquela energia alta, a pessoa perde o sono, a pessoa gasta muito dinheiro, a pessoa vai naquelas atividades de risco, né? E tem a fase depressiva do bipolar, que é onde a pessoa vai para o isolamento, para a tristeza, sem energia, a pessoa sente muito sono. Então, muitas vezes as pessoas confundem o bipolar, né, com o borderline, mas é diferente porque o bipolar, ele tem essas duas fases, né, maníaco-depressiva, e o borderline, ele é muito mais impulsivo, muito mais intenso e muito mais instantâneo. Ele muda durante o dia. Ele é muito impulsivo. Então, é uma mudança de humor assim muito rápida, muito intensa. Por isso que o tratamento é longo. O tratamento também é intenso. O tratamento pode ser com psicoterapia e pode ser com medicações psiquiátricas. E quanto antes for diagnosticado, mais fácil é o tratamento e mais rápido a pessoa se recupera. Então, se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de sintomas, de comportamentos, compartilhe esse vídeo. Aconselhe a pessoa a procurar um psiquiatra para fazer um diagnóstico e o psiquiatra vai encaminhá-lo. Se for o caso leve, vai para uma psicoterapia. Se for um caso mais grave, vai precisar de um acompanhamento com medicações psiquiátricas para conseguir se salvar desse transtorno, para que a pessoa tenha uma vida melhor e para que a pessoa não maltrate outras pessoas, não fira outras pessoas e, principalmente, que a pessoa não maltrate a si mesma. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje e vou deixar para vocês um link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem meus livros na Amazon. Quero que vocês se cuidem, quero vê-los no próximo vídeo. Continue mandando sugestões, tá? Para os nossos próximos vídeos. Beijão, gente. Vejo vocês na próxima. Tchau.